A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Meus amados irmãos, hoje é domingo e hoje, na escola dominical, a lição de hoje foi a lição 8, falando, glória a Deus, uma lição de humildade de Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Uma grande humildade Jesus fez, deixou de exemplo para seguir a cada um de nós. E essa grande humildade foi Jesus Cristo lavar os pés de seus discípulos. Então essa é a lição de hoje, domingo. Glória ao nome de Jesus, lição 8. Então essa lição é de um grande exemplo, de uma grande atitude de Jesus Cristo para que eu e você siga. Meus amados irmãos, o texto áureo da lição diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Está no livro de João 13 e o verso 15. Glória ao nome de Jesus. O exemplo que Jesus Cristo fez e deixou que eu e você faça, que eu e você siga, que eu e você bote em prática. Glória ao nome de Jesus. Então nós temos que guardar a palavra de Deus e colocar ela em prática. Não só é guardar e não praticar, é guardar, praticar e viver. Glória ao nome de Jesus. E a lição, meus amados irmãos, está em João 1 até o verso 10. Glória ao nome de Jesus. A lição está em João 13, do 1 ao verso 10. Que diz o título: Jesus lava os pés dos discípulos. Glória ao nome de Jesus. O 13, o primeiro, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar antes do mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E o verso 2: e acabando a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traíste. Então é uma passagem muito forte. Glória ao nome de Jesus. Jesus, ele foi, glória a Deus, de exemplo e uma pessoa forte em todos os momentos. Jesus lavou os pés do discípulo. Uma atitude de ser humilde, uma atitude de exemplo. Glória ao nome de Jesus. E mesmo Jesus lavando os pés dos seus discípulos, glória a Deus, existia um que o traiu, foi Judas, mas mesmo assim Jesus lavou os pés do traidor, da pessoa que ia trair, da pessoa que ia vender por 30 moedas. Mas mesmo assim Jesus estava firme. Jesus poderia dizer: não vou lavar os teus pés, Judas, porque você vai me trair. Jesus sabe de tudo, mas mesmo assim Jesus lavou os pés de Judas, o traidor. Glória ao nome de Jesus. E Jesus, ele deixou grandes exemplos para mim e para você. Exemplos de oração. Jesus orava muito nos montes. É um exemplo que cada um de nós temos que fazer, é orar. Um exemplo que Jesus Cristo deixou para mim e para você, pregar o Evangelho. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus deixou um grande exemplo, um grande legado para cada um de nós, pregar o Evangelho. É algo que Jesus fez muito, pregar o Evangelho nas cidades, nas aldeias, no templo. Jesus sempre estava pregando o Evangelho a todos que iam até ele, a todos que ele alcançava.
Jesus não deixava passar a oportunidade que estava à sua frente. Glória ao nome de Jesus. O que é interessante também, glória a Deus, em João 13, o verso 10 e o verso 10, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos. Estava com os pés limpos. Pedro disse no verso 9, diz assim: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro dizendo: Jesus, eu não quero que o Senhor lave somente os meus pés, mas lave a minha cabeça, lave todo o meu corpo. Pedro sempre foi uma pessoa de ousadia, sempre de determinação, não é? Existia coisas que Pedro não ficava calado, existia coisas e momentos que Pedro falava. Então foi um momento que Pedro falou, Pedro dizendo: Senhor, Jesus, não lave somente os meus pés, mas lave também o meu corpo, a minha cabeça. E Jesus o fez. Glória ao nome de Jesus. Mas aqui no verso 10, João 13, verso 10, Jesus lavou os pés do discípulo. Mas mesmo assim, glória ao nome de Jesus, muitos não estavam limpos. Glória a Deus. Muitos estavam precisando de uma limpeza, de uma purificação espiritual. Porque às vezes, meus amados irmãos, a pessoa pode estar limpo, a pessoa pode estar cheiroso, mas como está a sua vida espiritual? Como está o que você pensa, as suas atitudes? E às vezes o que você pensa, as suas atitudes, pode tornar você sujo, precisando de purificação, precisando de limpeza espiritual. Porque existe a parte material, a parte física e a parte espiritual. E às vezes tem pessoas que podem estar limpo, bem vestido, cheiroso, mas espiritualmente não está limpo, está sujo, precisando de uma limpeza, uma purificação espiritual na sua vida. Glória ao nome de Jesus. E Jesus deixou vários exemplos para ser seguido, para fazer. E um dos exemplos de Jesus Cristo foi o amor. Aqui em João 13, na mesma carta, João 13, e o verso 34 e o verso 35 diz assim: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E vós também, vós uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Jesus Cristo nos amou. Jesus Cristo deixou exemplo. Glória ao nome de Jesus. E se eu e você amar da mesma forma que Jesus Cristo amou as pessoas, não fazendo exceção de pessoas, então as pessoas vão ver e vão conhecer que eu e você somos discípulos do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Então isso é um exemplo. E as pessoas, não é todas as pessoas que são humildes, não é todas as pessoas que querem se humilhar. Tem pessoas que fazem atos de caridade, atos de ajudar pessoas, mas é um ato de ganhar algo em troca, feito nas redes sociais. A gente vê muitas caridades nas redes sociais, as pessoas ajudando, dando dinheiro, dando cesta básica, dando carro, dando moto, mas ali ele está ganhando algo em troca. Ali está nas redes sociais,
ali ele ganha, ali ele tem patrocínio, tem pessoas que ajudam ele ganha através de vídeo, de like. Então ali ele faz algo e em troca tem outra coisa. Ele ajuda, mas tem troca. Glória ao nome de Jesus. Mas o bom é fazer o que Jesus fez. O bom é seguir os exemplos que Jesus deixou e que Jesus fez para que eu e você faça. Então isso é grande exemplo que o Mestre deixou para os seus discípulos e para mim, para você. Glória ao nome de Jesus. Vontade de fazer, ter amor, ter atitude. Glória ao nome de Jesus. E tem muitas pessoas que têm essa atitude. Atitude simples. Atitude que quase ninguém faz. Tem pessoas que fazem essa atitude. Tem pessoas que não fazem. Mas o bom é eu e você fazer. O bom é eu e você praticar. Com certeza, nenhum de nós vai ser igual a Jesus. Nenhum crente, nenhum servo de Deus vai ser nunca igual a Jesus. Porque Jesus, como homem, como Deus, Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus, ele foi tentado em tudo, mas ele nunca pecou. Mas eu e você somos falhos e pecadores. Existem momentos que eu e você não vai fazer. Existem momentos que eu e você não vai ajudar. Mas existe momento que eu e você vai fazer. Mas nós temos que ser humildes. Nós temos que reconhecer o que mais precisa é as pessoas necessitadas, que precisa de ajuda, que precisa de apoio. Então é isso que nós temos que fazer. Glória ao nome de Jesus. Porque eu vos dei o exemplo. Jesus deixou o exemplo. O exemplo para ser seguido. O exemplo para fazer. Para que eu e você faça o que Jesus fez. Amar o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Tem muitos que pensam que uma pessoa para ter exemplo, uma pessoa para ser simples, é uma pessoa andar com uma roupinha simples, com uma havaiana, com uma roupinha simples. Mas ser simples, ser humilde, é uma forma diferente. É uma forma que quase ninguém faz, Essa atitude que Jesus tomou, de lavar os pés dos seus discípulos, de um ajudar o outro, de um fazer pelo outro, quase ninguém faz. Poucas pessoas têm essa atitude de exemplo para fazer e seguir. Mas o Mestre deixou. Jesus deixou esse exemplo para eu e você fazer. Então vamos fazer. Vamos obedecer. Jesus em todo momento estava ligado com o Pai e obedecendo aquilo que o Pai determinou para ele fazer aqui na terra. Jesus obedeceu. Jesus sempre teve comunhão com o Pai. Jesus sempre orava ao Pai. Jesus teve intimidade com o Pai. Jesus orava. Jesus foi obediente até o final, até a sua morte de cruz. Jesus sempre obedeceu. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então essa lição é muito importante. Uma lição de ser humilde. Uma lição de amar o próximo, de fazer. E quantas pessoas estão precisando de ajuda? Quantas pessoas precisam? Quantas pessoas precisam que estão padecendo de ajuda? Glória ao nome de Jesus. Então foi isso que Jesus deixou. Essa humildade, esse legado com os seus discípulos. E jamais os discípulos iam pensar que Jesus ia lavar os seus pés. Mas essa atitude foi depois da ceia. Então a pessoa para ter comunhão, a pessoa para fazer intimidade com Deus, glória ao nome de Jesus, essa atitude de lavar os pés dos discípulos foi depois da ceia.
Depois que Jesus deu ceia a seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos. É um ajudar o outro. É um sentir a dor do outro. Aquele que precisa, que necessita. Glória ao nome de Jesus. Porque a maior dificuldade das pessoas é na dificuldade, é na sua necessidade. A maior dificuldade das pessoas é quando falta, é quando não tem, é quando você procura algo e não acha. E às vezes muitas pessoas têm condição de fazer, de ajudar e não faz. Glória ao nome de Jesus. Então isso é uma lição de exemplo, é uma lição de humildade. Tem muitas pessoas que não querem ser humilde, tem muitas pessoas, aleluia, glória ao nome de Jesus, até que na igreja tem pessoas que dizem, eu sou pastor, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Pode fazer sim. Jesus se fez de exemplo, Jesus ele se fez de servo. Jesus, sendo Deus, ele se fez de servo para o povo. Ele serviu, ele fez. Então por que um pastor não pode servir? Porque um pastor não pode fazer? Varrer uma igreja, lavar um banheiro, fazer outras coisas. Isso é atitude de servo. Nós somos servos do Senhor. O Senhor que é todo poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas eu e você somos apenas servos, somos apenas adoradores e nada mais. Nós não podemos se exaltar. Nós temos que se humilhar e obedecer a palavra de Deus, para que Cristo apareça na minha e na tua vida. Glória a Deus. Assim como João Batista disse, é necessário que o Senhor cresça. É necessário que Ele apareça. É necessário que Ele seja maior. É necessário que a sua fama corra, se espalhe. E eu seja menor. Eu seja pequeno. Eu obedeça. Eu seja servo. E o Senhor seja grande na terra e todo-poderoso. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.